Bom, eu não sou o Djavan E eu não sou o Caetano. e esse é mais um Resenhas Com E hoje a gente vai falar sobre o livro Memórias Póstumas. de Brás Cubas, logo depois da vinheta. Bom, a gente vai falar um dos lados positivos e alguns negativos do livro do Machado de Assis. O lado negativo é essa edição, porque ela é muito feia, não tem nada a Os ver. caras que fizeram o design desse negócio Nossa, realmente é tinham horroroso. nada na cabeça. O lado positivo é o conteúdo do livro, que ele é muito incrível. Machado, né, gente? Então, sobre esse livro, falando um pouquinho mais de dados e datas e tudo mais, ele foi escrito em formato de coluninhas para jornais, Ele foram é sendo um- publicados gradualmente durante o período todo de 1880. E em 1881 ele foi reunido, fez uma coletânea e agora é esse livro aqui. Lembrando que esse sistema de folhetim era muito comum da época. Você lançava em jornais pequenos pedaços do seu livro. Às vezes ele virava um livro completo, como no caso do Memórias Póstumas. Esse livro, ele é extremamente importante porque ele não só é um baita de um livro, mas também ele é um marco histórico, né? Ele Foi- institui o realismo brasileiro. Exatamente, e tipo, virou um movimento que deu origem a muitos outros também no Brasil, né? Vale citar que ele também compõe o cânone literário brasileiro, fazendo parte de grande parte dos vestibulares. E vamos falar agora um pouquinho sobre o livro em si, né? Que a gente só tá dando descrição sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. O que você achou do livro? O livro ele é muito incrível, ele tem todas as características do realismo brasileiro. Ele é totalmente irônico e com humor um tanto quanto ácido. Cara, eu tava vendo aqui, a gente falou bastante sobre o livro, mas a gente não falou nada sobre o Machado. Vamos dar uma contextualizada sobre ele? É sempre bom. Tá bom. O Machado de Assis... Nossa! Nossa, deu uma escarrada muito gigante. Dá pausa lá. Machado de Assis, carioca de 1839, considerado por muitos um dos maiores nomes da literatura brasileira, se não o maior. Vale citar que, além de compor o cânone brasileiro com obras incríveis como Memórias Póstumas, ele fez vários outros tipos de textos, considerando todos os tipos literários que existem, tipo poemas, dramaturgo, cronista, só faltou o mangá. É curioso que o Machado ele também era abolicionista, né? Uma Sim. coisa que poucas pessoas falam. Tanto que ele viu a abolição da escravatura. Falei certo? Sim, falou certo. Tanto que ele viu a abolição da escravatura e ele também viu tipo, várias mudanças sociais no país, tipo o Império. O Machado escreveu vários livros muitíssimo importantes, né? Vamos lá, só de alguns exemplos. Dom Casmurro, o próprio Memórias Póstumas, O Alienista, grande clássico também, Quincas Borba. Cara, é um cara fenomenal, vai. Já dá pra perceber que a gente tá falando de um cara com peso na literatura brasileira. Então, Então vamos lá. Acho que tá já uma deu, bomba na mão. já deu pra ter uma ideia do que a gente tá falando. Então vamos agora pro livro, né? Voltemos pro livro. Já falamos muito sobre o cara. Deu uma estralada, não era necessário essa estralada de dedos? Tá bom. Realismo Agora... brasileiro. Desculpa. Cortou legal. Mas vamos lá. Aqui ia aparecer realismo assim brasileiro. Realismo brasileiro. Foda. Vamos... Realismo brasileiro. Vamos lá. Vamos contextualizar também agora o livro, o período histórico. O que estava acontecendo nessa época quando ele fez? Tinha muita coisa que acontecia nessa época. 1880? Né? Pô, 1880, o que tinha? Daqui a pouco aconteceria. A proclamação da República, abolição da escravidão. Já teve um monte de lei antes que já amenizava a situação da escravidão também. Então, tipo assim, cara, tinha muita coisa acontecendo, né? Foi um período bem conturbado. Sim, com certeza. O Machado ele deu meio que sorte por ter pegado esse momento conturbado e ele soube usar muito bem no livro dele. Tanto que é uma crítica, que também é uma das características do realismo brasileiro, que é essa crítica e esse contexto meio ácido. As ideias do realismo, elas foram muito inspiradas em outros movimentos que tiveram antes, né? A gente teve o naturalismo, a gente teve o positivismo, a gente teve a Revolução Francesa, que mesmo há muito tempo atrás também inspirava muita coisa, né? Então a gente teve um boom de gêneros literários diferentes. Toda essa inspiração, ela demonstra muito algumas características do realismo brasileiro. Sim, Que é basicamente essa crítica, tipo... Ele passa o livro inteiro criticando a elite carioca, do jeitinho dele. Né, cara? Se a gente começar a falar já sobre crítica social e tudo mais, a gente já vai começar a falar sobre o livro. E vamos começar a falar sobre o livro, por sinal. Bom, acho que não é spoiler eu dizer que Brás Cubas tá morto, né? Tipo, Memórias Póstumas... Eu tipo, já diz isso, mais ou menos. O livro, por sinal, ele começa de uma maneira bem diferente, né? A dedicatória. A dedicatória. Qual que é o nome da dedicatória? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E cara, o início do livro é basicamente isso, porque ele é curioso que ao invés de ele começar pelo início, ele começa pelo fim, não começa? Também é muito legal.
É muito legal também o sistema de metalinguagem do livro, porque, tipo, em alguns momentos ele explicita que aquilo é um livro e ele tá falando sobre o livro dele, que é um amontoado de memórias. Ele tá contando o que ele tá contando o que ele viveu, né? Ele tá falando assim, ó, você que tá lendo esse negócio, eu morri. Mas acho que você pode saber a minha história. Eu vou falar o que eu quiser. Tá Toda legal? essa ignorância dele também é justificada, né? Porque ele tá morto, ele não deve dar ninguém. Ele fala o que quiser, ele tá morto. Você que faz textão no Facebook e tá vivo, você deve algo a alguém, então sejamos educados. Vamos falar sobre os personagens. Primeiro, ponto principal, Brás Cubas. O que é o Brás Cubas? Ele é basicamente o estereótipo da elite carioca da época que isso aqui foi escrito. Porque, cara, o Brás é um personagem sensacional, porque ele é folgado. Ele é prepotente. Ele é prepotente, ele acha que as ações dele basicamente mudam o mundo e ele é o... Ele tem esse complexo messiânico de que ele faz o bem, o whatever. Cara, ele é um bosta. É curioso você ver o Brás, porque você vai acompanhando o crescimento dele e você vê como, tipo assim, ele não faz nada pra merecer as coisas. Ele recebe tudo de mão beijada, tipo assim, viva a sua vida, porque você não precisa se esforçar pra viver a vida. E meu Deus do céu, ele vai vivendo a vida, ele vai cagando tudo, cada dia que meu Deus do céu, dá quase aflição. Basicamente, ele é a elite caracterizada no livro. Ele não faz nada, ele recebe tudo a partir dos outros e é isso. Aí a crítica tá no Brás Cubas de um jeito totalmente irônico. Ele apresenta o personagem pra gente como personagem principal, então a gente tá em só essa visão de que, certo, mas da forma irônica a gente pode considerar que a sociedade era assim e o Machado via a sociedade desse jeito e a elite desse jeito. É tipo, o livro inteiro, o que ele faz ele sai pra poder ir em bailes, ele sai pra conhecer moças, pra poder se casar, da alta nobreza, pra poder entrar na política. Na prática, trabalhar não trabalha. Né? Isso entra muito também na personalidade do Machado, devido à sua vontade de entrar nessa vida boêmia, ele queria fazer sucesso também. Também, tá certo. A boemia, vendo montanhas, porra. Também vou virar boêmio e vou... alcoólatra, talvez. Tá bom. Próximo ponto. Próximo personagem. Quem que também é importante nesse livro? Quincas. Próximo personagem que a gente vai falar é o Quincas, não? Porque pra mim o Quincas, o livro podia ser dele. Ele é paga-pau. Quem tem o livro do Quincas? Whatever, esse livro podia ser do Quincas, porque o Quincas é incrível. Ele é basicamente ele é um mendigo filósofo. Ele é o criador da filosofia do humanitarismo, não é? Que é uma filosofia muito complexa, por sinal, que analisa as ações humanas e que tem como principal lema, tipo assim, a dor é uma criação psicológica, uma convenção, você não está necessariamente sentindo dor. Durante o livro, ele vai tendo umas reflexões muito profundas. É uma filosofia bem poética da parte dele. E é difícil de entender também, né? Pelo amor, nem o próprio Brás Cubas ele entende durante o livro inteiro, ele demora muito. Que Brás Cubas... Quando ele realmente, então quando ele realmente vai atrás para poder entender esse negócio, o que acontece com o Quincas? Não posso falar, mas já deixou no ar. Leiam para descobrir o que acontece com o Quincas. Acontece uma coisa diferente com o Quincas. Mas Quincas é um personagem incrível e é isso. A gente podia substituir o Brás Cubas pelo Quincas. Desculpa, eu gosto muito do Quincas. Tudo bem. Próximo personagem é a Virgília, que é basicamente a quebra de padrões no livro, do máximo que a gente tinha na época. A Virgília, ela é basicamente o estopim do Brás para poder fazer as coisas que ele bem entendesse da vida, né? Vamos lá. Sorte na vida e falta de sorte no amor. Outro comentário que a gente esqueceu do Brás, ele é bem ferrado no amor. Não tira o mérito do Cosmos por isso, porque ele merecia. Mas não gosto do Brás. Mas, cara, a Virgília, ela, no início, não é spoiler, né? Ela era prometida ao Brás, só que acaba não dando certo, ela acaba tendo a mão dela prometida a um outro cara, que é o Lobo Neves. E aí se desenrola toda uma relação entre ela e o Brás. Durante o relacionamento entre ela e o Lobo Neves, né, é um relacionamento paralelo entre os dois e ela e o Lobo Neves, como eu disse. E aí eles desenvolvem uma certa relação proibida. E grande parte da polêmica do livro está por parte dessa relação proibida também. Vale citar que Lobo Neves e Brás Cubas eles já tinham certas desavenças por política. Por política, também tipo assim... É isso que o mundo é baseado, né? Brigar por política e mulher. E o amor, como a gente estava falando, né? O amor como um sentimento no livro inteiro, ele é tratado com quase descaso, cara. Tipo assim,
você vê um contraste muito gigante entre a obra do Machado, né, realista, com O romantismo da época. Sem contar que o romantismo ele nunca aceitaria esse nível de crítica num livro deles, porque é basicamente essa idealização de pessoa perfeita, de amor e whatever nesse livro. Tipo, não tem. Crítica social também, né? O romantismo, ele basicamente, ele tenta criar ídolos pra nação, ele tenta valorizar a nação, tipo assim, se o livro do Machado fosse romântico, cara, ele basicamente ficaria falando, nossa, como o Brasil é um lugar incrível, mas venham pra esse país, é o país das mil maravilhas. Não, o Machado, no livro dele, ele tem uma crítica muito ferrenha ao Brasil, ele tem uma crítica muito ferrenha às relações entre a nobreza, entre os brasileiros e a Europa também. Tem que lembrar também do movimento de independência do Brasil, que tinha todo esse ideário de que a gente estaria livre de Portugal, da Europa, mas a gente tinha muito da cultura dos outros países, a gente não tinha uma cultura nossa. O romantismo ele tentava criar esses heróis, mas não criava uma cultura totalmente brasileira, ainda tinha uns quesitos de lá. E o realismo é esse, ele não quer criar heróis da sociedade, ele quer mesmo desmistificar essa coisa e ser o mais objetivo possível. E falando em objetividade também, o realismo ele tem uma característica muito peculiar, né? Que é a análise psicológica dos próprios personagens. Todos os personagens são muito desenvolvidos, tipo, você vê o que eles estão pensando, você vê como eles pensam, né? Essa parte, tipo assim, a personalidade deles é muito trabalhada durante o livro. Mas você vai entendendo que cada pessoa sente. Você pega a Marcela, que ela é uma prostituta com qual o Brás Cubas ele teve um caso lá atrás, com 14 meses. 15 meses. Eu acho que é um caso um pouquinho longo. É um caso um pouquinho longo, mas você vê que você entende que tipo de pessoa ela é. O contexto e também a detalhação do personagem, ele explica basicamente o que o personagem é, né? Isso acaba deixando os personagens muito mais vivos no livro. Tipo, eles não são totalmente estáticos como personagem, mas como pessoas eles vivem e você consegue visualizar o personagem, basicamente. Consegue imaginar muito bem. Você entende as motivações do personagem e mesmo que não tenha uma motivação, você sabe que aquilo é o personagem, você aceita. Você consegue enxergar o quão podre é o personagem, né? Vale citar que também essa vontade de vivacivação também não. Vale citar também que essa vida do personagem não é característica da época. Tipo, a 1880 é umas coisas muito paradas ainda, tipo, tanto pra escrever quanto pra viver. Comparado com o que a gente é hoje, que é tudo muito mais corrido, tanto na literatura quanto na vida. E é um jeito muito legal de se trabalhar, deixando eles mais vivos e mais dinâmica a obra. Considerações finais. Cara, o livro, na minha humilde opinião, é um livro muito bom. Ele é difícil de ser lido, tipo assim, por se tratar da linguagem que o próprio Machado usa. É uma linguagem com bastante metáfora, é uma linguagem bem complicada de se ler hoje em dia, né? Não é um livro fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque o conteúdo dele é muito bom, as reflexões que ele faz são muito boas e se você ler ele com cuidado, se você ler ele prestando atenção, cara, vai ser uma baita de uma leitura pra você. Se você conseguir a proeza de você terminar esse livro sem cair no conto do Brás Cubas, de que ele é o santo, ele é perfeito e que as ações dele basicamente mudam o mundo, você é um guerreiro. Parabéns. Na minha nem tão humilde opinião a nível Brás Cubas, eu acho o livro muito incrível sim, e dos cânones literários brasileiros eu acho que ele é o mais divertido de se ler, ele é o menos arrastado e chato, muito também por causa da ironia. Eu amo a ironia e o jeito que é trabalhado aqui é muito bom e é muito sutil. É verdade, é verdade. Sutileza, por mais que seja um livro relativamente agressivo socialmente, ele é bem sutil do jeito que ele trata algumas coisas. Principalmente a escravidão, a nível relação Brás com seu escravo. É muito sutil, mas é incrível. Basicamente isso que o livro é incrível. Tá certo. Então, sempre leiam. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha pelo menos acendido alguma vontade de vocês lerem esse livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, espero que vocês tenham gostado. O livro é bom. É muito bom, espero muito que isso tenha dado alguma vontade pra vocês de ler. Fazendo adendo, não comprem essa edição porque ela é muito feia. Ela é feia! Muito feia. Compre aquela do Estadão de 1985, tá aos pedaços. Compra um sebo, mas é melhor que essa coisa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado muito. E a gente se vê no próximo vídeo de... Resenhas com. Mais uma resenha com? Aham. Mais uma resenha com. Esse canal não tem like, não tem comentários, não coloquem nada, tá legal? Eu não gosto, eu tenho autoestima baixa. É isso aí, galera. Muito obrigado por isso e até mais. Tchau!